É tão relevante a tomada de posse de Donald Trump que neste momento já existem contadores online para dizerem quanto tempo falta para a sua tomada de posse. São cerca de 4 dias e 12 horas no momento que eu estou a gravar este episódio, e para quem anda no mundo das criptomoedas é de facto muito relevante aquilo que vai acontecer. Há promessas que foram feitas, há promessas que precisam ser cumpridas e há promessas que vão estar sob o escrutínio de todos nós. E quando digo todos nós, não é obviamente só os portugueses, mas todo o mundo das criptomoedas, para ver de facto se elas vão cumpridas. Porém, há uma notícia que está a insinuar algo tremendamente bullish para o mercado das criptomoedas e nós vamos esmiuçar essa mesma notícia. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto. Olá pessoal, cá estamos nós novamente para mais um episódio para vos pôr a par das principais notícias. Se não me conheces, o meu nome é Alex Crypto, tenho um canal do YouTube há cerca de 4 anos e agrego as principais novidades e também faço ligação com o mercado macro, o mercado tradicional. E nós podemos ver que neste momento o mercado das criptomoedas está efetivamente a sentir uma forte pressão macro e nós também, obviamente, vamos abordar esse assunto. Antes de avançarmos, dizer que o último episódio tivemos 4.100 visualizações, houve de facto muita gente a ver este episódio, mas nem sequer 650 gostos foram colocados nesse vídeo, o que é um bocadinho estranho. Portanto, eu não sei se o vosso botão avariou, portanto, verifiquem agora, carreguem lá no gosto a ver se de facto o botão está avariado, e se por acaso não está avariado, então deixem ficar, porque seguramente vocês vão gostar deste episódio. Viram o que é que eu fiz? Foi uma coisa bonita para vos convencer a carregar no gosto, certo? Bem, meus amigos, vamos então avançar e dizer que há uma correlação muito grande entre Bitcoin e o Nasdaq, que neste momento está em máximos de 2 anos. E isto significa que Bitcoin atingiu um patamar claramente institucional, em que qualquer notícia macroeconómica que afeta o mercado tradicional, nomeadamente o Nasdaq, mais relacionado com as tecnologias, afeta também a Bitcoin. E foi exatamente isso que nós temos assistido nestes últimos tempos. E podemos ver que os últimos dados, então, que foram conhecidos esta semana, e havia muita expectativa relativamente a isto, nomeadamente o PPI, mas também e principalmente o CPI, ou seja, a inflação americana, mostram que há de facto uma relação muito grande e dependência muito grande de dados macroeconómicos. E o que é que nós tivemos ao nível desses dados? Tivemos uma previsão que bateu certo ao nível da inflação, seja a nível dos produtores, seja ao nível dos consumidores, ou seja, passou de 2.7 para 2.9 e atingiu exatamente essa previsão, porém houve um aumento da inflação ao nível dos consumidores. Porém, e aqui é que de facto acho que levou a uma subida do mercado, o Core CPI de dezembro mostra que, de facto, tirando a energia e tirando a alimentação, houve uma queda da inflação de 0.3 para 0.2. E o que é que isto quer dizer? Significa, então, que a inflação não está, provavelmente, a arrancar de uma forma agressiva, como muita gente estava a temer. E se nós não estamos a ter essa subida agressiva da inflação, significa então que nós não vamos ter uma pausa, não digo pausa, se calhar uma inversão da política do Fed ao nível das taxas de juros, que já se começava aí a falar, que até poderia vir a surgir uma subida das taxas de juros por parte do Fed. Vamos ver o que é que vai ser dito no final do mês, é quando nós vamos então também saber essas novidades, mas para já aquilo que me parece é que as coisas estão relativamente estagnadas, que seja ao nível da inflação e seja também ao nível do emprego, como nós já aqui falámos. Uma pausazinha para falar sobre o patrocinador deste episódio, a CoinTracking. Sim, está naquela altura, meus amigos, em que temos que começar a tratar dos nossos impostos. Seguramente vocês lembram-se que vamos ter que tratar exatamente isso. E a grande vantagem de vocês utilizarem esta plataforma é que ela faz tudo por vocês, ou seja, ela consegue aceder a mais de 300 plataformas e carteiras, em que vocês basicamente não têm que estar a ver transação a transação, que é uma dor de cabeça. Por exemplo, no meu caso então seria horrível, era um pesadelo autêntico. E eles conseguem agregar toda essa informação, conseguem criar um relatório também para os vossos próprios impostos, o que é tremendamente útil. Eles têm moeda, eles têm tokens, eles têm NFTs, eles têm DeFi, eles cobrem
tudo aquilo que vocês precisam neste mundo das criptomoedas. Eles também permitem uns relatórios pessoais e também permitem verem gráficos e tendências de moedas, e se vocês quiserem também, obviamente tem um custo mais acrescido, tem uma ajuda profissional em que vos pode acompanhar nesta árdua tarefa de tratar dos nossos impostos. Portanto, meus amigos, cá estão as carteiras todas, cá estão as exchanges todas, para que não vos falte nada e assim ficarem mais tranquilos nesta fase que é sempre um bocadinho chata, certo? Se utilizares o link que está na descrição deste episódio e que também vai aparecer uma janelinha no final do episódio, tens um desconto de 10% e se pagares em Bitcoin tens um desconto de 15%. Ok? Pronto, meus amigos, vamos então avançar. Como eu estava a dizer, portanto, o Fed, aquilo que está neste momento, a previsão do mercado ao nível do Fed é que as taxas de juros se mantenham estáveis, portanto, no dia 29 de janeiro, 97% acredita que não vai acontecer nada, março também acredita que não vai acontecer nada, maio também há uma maioria a dizer que não vai acontecer nada, e a diferença nestas projeções é que nos últimos 2 meses do ano, ou nas últimas 2 reuniões do ano, havia a probabilidade de haver mais um corte ao nível das taxas de juros, e neste momento não está previsto também um novo corte. Portanto, mas isto muda muito depressa, nós já vimos diferentes alterações. Vamos ter um catalisador muito forte que é Donald Trump. Será que ele vai ter uma política claramente que potencie a inflação e então o Fed vai ter então provavelmente fazer um discurso cada vez mais hawkish? Vamos ver o que é que vai acontecer, até que ponto as pressões do Donald Trump ao Fed não também vão causar algum impacto, porque ele já disse que acha que as taxas estão muito elevadas e que o dólar está muito caro, como já falei anteriormente. Portanto, há muita expectativa com o que Donald Trump irá fazer. Uma coisa é certa, com a notícia que houve ao nível da inflação, reparem o que aconteceu às bonds. Tiveram um catratombo. E nós podemos ver que esta queda ao nível das yields a 10 anos, e nós podemos ver também facilmente que neste momento cobrou esta tendência de alta, e evidentemente que ajudou os mercados, porque se as yields estão a cair, significa que mais pessoas podem retirar dinheiro dos títulos do Tesouro, porque não lhes dá um retorno financeiro tão significativo. Evidentemente que isto não é uma queda por aí além, que passou de 4,79 para 4,61, mas é sempre bom ver este tipo de quedas e nós precisamos de ver isto no mercado, para o mercado das criptomoedas continuar a subir. Agora, há muita expectativa relativamente ao que o Fed vai fazer nos próximos tempos e o que falta neste momento, meus amigos, temos taxa de desemprego estabilizada, nós temos inflação relativamente estabilizada, mas o que nós ainda não temos é o fim da redução do balanço do Fed. E só quando isso acontecer é que eu acho que nós podemos ter uma verdadeira alt season. Já nem estou a falar de Bitcoin, porque Bitcoin neste momento já está a $100.000, meus amigos. $100.000 é efetivamente um valor muito expressivo. Mas se vimos, por exemplo, o que aconteceu no último ciclo, ok, reparem bem, no penúltimo ciclo, é que nós tivemos uma estabilização aqui por parte do Fed. Reparem que nós tivemos uma subida muito grande em 2016, 2017. Ou seja, nem é preciso o Fed estar a comprar, o Fed só precisa de ficar quieto, ok? Se o Fed ficar quieto, efetivamente já vai ajudar bastante o mercado das criptomoedas. Agora, há muita expectativa, como vos disse no preâmbulo deste episódio, que Donald Trump promete então uma ordem executiva pró-criptomoedas no primeiro dia de mandato, e em resumo, aquilo que está previsto é uma desbancarização, ou seja, os bancos neste momento têm alguma dificuldade em deterem criptomoedas nos seus balanços. E a partir deste momento com Donald Trump, aquilo que está previsto é que esses ativos deixem de ser considerados riscos elevados para os bancos e que vai ser efetivamente muito, muito bom para um maior investimento por parte do setor bancário. Além disso, existe um excesso de regulamentação, existe aquela regulamentação por enforcement, como nós temos andado a falar nos últimos meses, e que também ontem o Nuno Luz, o presidente da blockchain de criptomoedas portuguesa, falou na nossa live. E se vocês não viram, é sobre o MiCA, é muito importante, vão ver que efetivamente acho que foram ditas coisas muito relevantes. Também temos o plano que pode incluir a revogação do Staff Accounting Bulletin, que é o SAB 21, que é uma norma governamental que obriga a empresas a classificarem ativos digitais como passivos nos seus balanços. Portanto, também, em princípio, isto irá ser removido logo no início. E o novo governo também está a planear nomear líderes favoráveis à tecnologia das cripto para agências governamentais-chave, como a Casa Branca, o Pentágono, o Departamento da Saúde e Serviços
humanos, alinhando assim as políticas de Donald Trump com os restantes serviços. Portanto, há muita expectativa sobre aquilo que vai ser feito, há muitas promessas, agora está na hora de Donald Trump passar à prática. E uma das principais promessas que o pessoal das criptomoedas está muito atento é que Donald Trump disse que vai libertar Ross Ulbricht, como já sabem que é o criador da Silk Road, aquela BTC toda que os Estados Unidos têm neste momento é exatamente aqui da Silk Road. Este jovem, que acho que ainda é um jovem, tem uma prisão perpétua em cima dele e está previsto então Donald Trump de libertá-lo. Se Donald Trump não o fizer, epá, eu não vou dizer no primeiro dia, que eu acho que ou ele já tem as coisas todas escritas, porque o homem não tem tantas coisas para fazer. Epá, mas nos primeiros 30 dias, está bem? Nós vamos, se calhar, começar a assistir a uma descredibilização das promessas de Donald Trump relativamente aos setores das criptomoedas, o que pode ter um forte impacto no mercado. Portanto, muita expectativa também com o que vai acontecer nesta promessa. Agora, está a surgir aí o rumor nas notícias, ou seja, foi dado por um jornalista, em que o Trump está aberto à ideia de estabelecer uma reserva estratégica com moedas baseadas nos Estados Unidos, como por exemplo Solana, como por exemplo XRP, o SEC, pronto, não tem grande impacto, mas existem outras, como nós sabemos, a Algorand, que também estão sediadas nos Estados Unidos. Meus amigos, eu sinceramente... Eu gosto deste tipo de notícias, certo? Mas eu gosto de manter os pezinhos no chão, porque nós nem sequer tivemos ainda a criação de uma reserva estratégica de valor por parte de Donald Trump para com Bitcoin. Quando digo reserva estratégica de valor, não é só dizer que não vai ser vendida nenhum token neste momento que os Estados Unidos têm, mas sim a aquisição, mesmo que pouca, de Bitcoin. Quanto mais falar de uma situação de aquisição de altcoins criadas nos Estados Unidos como uma reserva estratégica. Agora, se me disserem assim, é provável que Donald Trump crie uma legislação favorável em que tenha uma discriminação favorável a ativos criados ou sediados nos Estados Unidos, epá, eu acho que isso é bastante plausível. Aliás, já foi dito por um dos filhos dele, exatamente, que imaginem o que é estas empresas sediadas nos Estados Unidos pagarem zero, por exemplo, ao nível de impostos, ou, por exemplo, as mais-valias que qualquer pessoa tenha desses projetos que eu e tu, por exemplo, investíamos e, se fôssemos americanos, também pagaríamos 0% de impostos. Isso seria claramente uma discriminação positiva e, à cabeça, evidentemente que, por exemplo, casos como Solana, casos como Ripple, efetivamente iriam subir bastante. Não é por acaso Solana e Ripple estão hoje a reagir de uma forma muito positiva e está exatamente relacionado com esta notícia. Nem por acaso, olha, não é? Os homens não andam a dormir e isto seguramente vai ser, se calhar, a tendência de muitos outros ativos. Reparem, TON, da Toncoin, anuncia expansão para os Estados Unidos após a tomada de posse de Donald Trump. Se calhar, será que eles sabem que isto pode vir a acontecer? Vão ter uma discriminação positiva se estiverem sediados nos Estados Unidos? Eu acho que Donald Trump vai ter toda a vantagem em tentar trazer capital de uma hub que ele quer criar a nível nacional sobre as criptomoedas, e só tenho pena que o nosso país tão pequenino que é Portugal não tenha esta visão e não faça exatamente isto. Eu sei que nós somos pequeninos a nível de economia, mas podíamos tentar ainda ser mais, atenção, não quero dizer mal, porque eu acho que nós temos até uma política fiscal até positiva, tendo em conta o resto do mercado, o resto dos mercados, mas gostava de ver mais. Portanto, Donald Trump provavelmente vai fazer isto e este tipo de notícias, se calhar, vamos ver com maior incidência nos próximos tempos. Quem não está à espera da tomada de posse de Donald Trump e da criação ou não de uma reserva estratégica de valor para Bitcoin é o Texas, que, pelos vistos, já está a tentar aprovar um projeto de lei para esta criação desta reserva estratégica que, segundo o seu autor, posicionará o nosso Estado na vanguarda da economia digital, impulsionando o crescimento e garantindo a liberdade económica para o nosso grande Estado do Texas. Nem por acaso, logo a seguir, temos também Oklahoma, que está a tentar fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, este posicionamento de diferentes Estados americanos, provavelmente com o guarda-chuva de Donald Trump protegendo a nível de regulamentação,
pode ser algo que irá acontecer durante 2025 com maior ou menor intensidade. Portanto, vamos ver, há muita expectativa mais uma vez com a tomada de posse de Donald Trump, é muito bullish para todo o setor e é por causa disso que eu vos disse que não estou muito inclinado para um sentimento bearish para 2025, mesmo que surjam más notícias. Agora, também é verdade que os americanos estão também cada vez mais interessados em criptomoedas e está seguramente relacionado com o discurso que Donald Trump fez durante a campanha eleitoral, alertando exatamente para o potencial deste espaço. Reparem, 52% dos americanos abandonam ativos tradicionais por criptomoedas, gerando uma nova onda de adoção. Porque é aquilo que eu costumo dizer, o que não falta é dinheiro por aí. Às vezes ele pode estar colocado em determinadas áreas que podem vir a ser preteridas para depois migrarem para o setor das criptomoedas. Porque nós estamos a falar de um setor que tem apenas 3 trilhões de dólares, arredondando, mais coisa, menos coisa, e se tem apenas, entre aspas, estes 3 trilhões de dólares, imaginem o potencial que aqui está, porque nós estamos a falar de um ativo que teve, nomeadamente Bitcoin, que tem uma taxa de adoção superior à internet e que em apenas um ano, isto é uma notícia extraordinária, isto não é notícia, isto é um facto extraordinário, em menos de um ano conseguiu atingir o valor da aquisição a nível de ETFs semelhante a 20 anos do ETF do ouro. Portanto, só isto é um excelente cartão de visita, não precisam de mais nada para os americanos começarem a comprar Bitcoin. E talvez por causa destas notícias todas, é que nós estamos a ver nos últimos tempos um aumento significativo ao nível de dados on-chain de investidores de curto prazo, ou seja, do espaço temporal até um mês, em que compraram fortemente Bitcoin. Portanto, é claramente as pessoas a seguirem a narrativa cripto, provavelmente até muitos americanos estão ali inseridos. Agora, SEC pró-criptomoedas vai também começar a atuar assim que Donald Trump assumir, portanto nós também vamos ter a situação resolvida ao nível da SEC, que vai deixar de ser algo, um adversário de peso e alguém que ficará marcado, Gary Gensler, seguramente como alguém que não cumpriu a sua promessa de proteger os americanos, que é exatamente esse o mandado, mas sim de bloquear os americanos a uma tecnologia disruptiva e com imenso futuro. E isso Gary Gensler não vai perder essa fama. E nós já estamos à espera, evidentemente, que a SEC aprove uma série de ETFs que estão neste momento aí na calha, nomeadamente à cabeça Solana e XRP, e segundo a JP Morgan, fala-se que a aprovação destes ETFs podem trazer entre 3 a 8 bilhões de dólares, o que seria de facto extraordinário se acontecesse, por exemplo, já no mês de janeiro. E tal como eu vos disse há pouco, XRP está a subir, está claramente a ser a menina bonita desta fase, desta narrativa americana, e depois começam a surgir obviamente as notícias bullish e demasiado bullish na minha opinião, em que XRP pode mesmo ultrapassar Ethereum, ou seja, passámos da conversa de Ethereum a fazer o flip a Bitcoin, agora neste momento estamos a fazer então o XRP que pode fazer um flip a Ethereum. Atenção que isto já aconteceu, mas não foi por muito tempo. Agora, comparar uma coisa com a outra, eu acho que é efetivamente muito injusto, porque Ethereum tem uma densidade e um volume e uma quantidade de ativos e projetos e tudo mais lá que XRP não tem, apesar de Ethereum tem desiludido este ciclo seguramente. Outra notícia é que nós temos pela primeira vez um legislador americano que revelou ter comprado XRP, é verdade. O deputado Guy, eu não consigo dizer o resto do nome, investiu entre $1.000 a $15.000, é simbólico como é óbvio, mas não deixa de ser também relevante esta sua tomada de posição. E nós podemos ver exatamente o gráfico de XRP teve um disparo monumental de 500% desde novembro, ou seja, em 2 meses, o que é só mesmo no mercado de cripto acontecem essas coisas, nós não estamos a falar de uma shitcoin qualquer, nós estamos a falar de um ativo já com um top 10, ok, a fazer 5 vezes em 2 meses, o que é brutal. E depois neste momento está a sair desta bull flag que nós podemos constatar aqui. E na minha comunidade privada sabem
que eu fiz uma compra de XRP e que agora também já estou a tirar algum lucro, está bem? Só um parênteses, se quiserem aderir, podem também aderir, têm neste momento na descrição do episódio como aderir à minha comunidade privada. Vamos então avançar também com mais notícias, neste caso XRP, portanto, SEC apela a decisão judicial que favoreceu Ripple no caso do token XRP, ou seja, nem mesmo a decisão, o apelo da SEC ao tribunal para revogar, digamos assim, a sua decisão, fez abanar o ativo de XRP, portanto já ninguém acredita no SEC de Gary Gensler, e também dizer que a SEC está a protelar o inevitável, que faz um adiamento de 10 ETFs de 10 ativos: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, ADA, AVAX, Link, Bitcoin Cash, DOT e Uni, segundo aqui a Bitwise, ok? Não é segundo a Bitwise, todos da Bitwise. Agora, isto há coisas do diabo. Falando por diabo, não é? Gary Gensler diz que Bitcoin é especulativo, mas o compara ao ouro. Imaginem o que é que seria este senhor ter dito isto quando estava na plenitude, na pujança do seu mandato, certo? Mas não o fez. Atenção, ele está a fazê-lo agora, ok? Se calhar Gary Gensler agora começa a voltar um bocadinho às suas origens, que lembro quando ele estava na faculdade, ele era muito pró-blockchain, era muito pró-Bitcoin, era muito pró-Ethereum, e agora depois, epá, não quer dizer a razão, eu acho que tenho um feeling porque é que ele fez este tipo de coisas, mas não quero estar aqui a dizer porque isto também é público. Mas não deixa de ser curioso porque é que Gary Gensler neste momento está a mudar o discurso e claramente mais amigo para Bitcoin. Epá, pronto, é o que eu digo. Há quem tenha espinha dorsal e há quem não a tem. Agora, como é que se chama? É aquilo do Donald Trump, agora esqueci-me o nome. Mundo Libertify, exatamente. Também fez movimentações em que vendeu a WBTC, ou seja, como se fosse Bitcoin no DeFi, cerca de 10 milhões de tokens, e comprou Ethereum. E foi por causa disso, provavelmente, que nós tivemos uma subida ontem de Ethereum um bocadinho expressiva. Agora, eles já vieram esclarecer e disseram que não estão a vender tokens, porque depois eles colocaram Ethereum na Coinbase, estão simplesmente a realocar ativos para fins comerciais comuns. Estas ações pretendem fazer parte da manutenção de um tesouro forte, seguro e eficiente, não há necessidade para especulações, tudo isto é prática padrão para gerenciar operações na WLFI. Agora, há muita atenção que está a ser seguida, que está a ser dada a esta carteira, portanto, qualquer compra, qualquer venda de qualquer ativo vai seguramente continuar a mexer nesse mesmo ativo, ou não fosse este mercado tão sensível a movimentações de determinadas carteiras ou postagens de determinadas pessoas, leia-se, por exemplo, Elon Musk. Agora, da rúbrica quem é que está a comprar Bitcoin, a Similar Scientific, listada no Nasdaq, adicionou 23 milhões de Bitcoin ao seu tesouro. Temos também, e muito curioso, o maior banco italiano em ativos totais, o Intesa, comprou 11 Bitcoins. Não é nada de extraordinário, é muito pouquinho, tendo em conta a dimensão de um banco e aquilo que nós estamos a falar, normalmente a nível de aquisições de Bitcoin. Mas não deixa de ser relevante que é o primeiro banco italiano a investir em Bitcoin, portanto isso já ninguém lhe tira. Em Hong Kong, já de outra dimensão, a empresa Ming Xuan Group, sediada então em Hong Kong, comprou 500 Bitcoins valendo cerca de 47 milhões de dólares. Outra notícia, como rodapé, Tether migra para El Salvador e também o Dubai anuncia a construção de uma Crypto Tower, ou seja, para dar maior pujança ao desenvolvimento do setor das criptomoedas no próprio Dubai. Como notícia também a título de rodapé, Justin Sun afirma que a sua stablecoin pagará rendimentos de 20%, mas nega-se a dizer como. E sabem o que é que eu li, ou melhor, sabem o que é que eu pensei quando acabei de ler isto? Ou seja, nós já tivemos o crash de Luna, nós já tivemos o crash de FTX no bear market anterior. Será que nós também vamos ter aqui o rebentar de Tron ou desta stablecoin de Tron no próximo bear market? Não sei. Cenas dos próximos episódios que vamos seguramente acompanhar. Agora, 20%, meus amigos, isto para mim não é sustentável. Ainda por cima, quando alguém não diz como é que o faz. Se não diz como é que o faz, é porque provavelmente não o faz de uma forma, se calhar, muito correta. Ok? Isto é a minha própria dedução. Por fim, para terminar este episódio, hoje não termino de uma forma muito positiva, mas termino com um alerta, porque no final do mês, nós vamos ter provavelmente uma subida das taxas de juro do Banco do Japão, Banco Central Japonês. Está previsto para 24 de janeiro. Portanto, o mercado está a precificar exatamente uma probabilidade de 90%. E vocês lembram-se da última vez que isto aconteceu, houve um forte impacto nos mercados
a nível transversal. Não foi só o mercado tradicional, mas também das criptomoedas. Vamos ver se de facto vai causar algum impacto, mas se o fizerem, ao menos que o façam com um discurso mais dóveis. Meus amigos, espero que tenham carregado do gosto, que não esteja variado. Subscrevam o canal, partilhem se assim entenderem e vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.